Hoje é terça-feira, não sei se para você é bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei em que horário você está assistindo a esse vídeo. Mas o importante é que você está assistindo a esse vídeo aqui do Encontro Diário para a gente refletir um pouquinho mais sobre a lição da Escola Sabatina, que com certeza você já estudou. Só relembrando, o Encontro Diário, então, é um complemento à lição da Escola Sabatina, que certamente você já estudou, já meditou sobre ela. Aqui, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses ensinamentos. E durante essa semana toda, nós estamos falando sobre a lei de Deus. Hoje, terça-feira, nós vamos falar sobre um aspecto bem interessante da lei de Deus. Nós vamos conversar sobre o sétimo mandamento. E é interessante porque para a gente compreender o sétimo mandamento, Jesus une o sétimo ao 10º mandamento. Ok, Betina, mas quais são esses mandamentos, né? Então vamos lá. Na época de Jesus, os israelitas acreditavam que o adultério era apenas a concretização do ato sexual com outra pessoa que não fosse seu cônjuge. Então isso para eles era considerado adultério. Mas Jesus vem para ampliar a compreensão a respeito desse assunto. Ele une então o sétimo mandamento, que fala sobre o adultério, com o 10º mandamento, que fala sobre a cobiça. E faz a gente refletir um pouquinho sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos. Jesus diz que você desejar o cônjuge de outra pessoa, ou você ter desejos sensuais com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, já é pecado. Você já está indo contra a lei de Deus. E ele usa aí umas figuras de linguagem que são interessantes, parecem até um pouco assustadoras, né? Jesus manda a gente cortar a mão, arrancar o olho, arrancar o braço, né? A gente se mutilar. Mas será que ele queria realmente que a gente se mutilasse? Será que essa é a vontade de Jesus? Será que Jesus está indo contra a lei de Deus? Pedindo aí para a gente arrancar o olho, cortar a mão, arrancar o braço? Será que Jesus está falando exatamente isso? É essa a compreensão que nós devemos ter a respeito dessas informações que a gente lê na Bíblia? Será que é isso? Será que Jesus vai pedir para você mutilar o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? É claro que não. É claro que não. Quando Jesus fala isso, ele está querendo se referir ao controle dos seus pensamentos, ao controle dos seus desejos, para que você possa se guardar da tentação. É isso que Jesus está falando. Você precisa controlar o que você pensa, o que você deseja, porque primeiro acontece no pensamento e depois passa para a ação, para a atitude. Se você controlar o pensamento, você vai evitar que aconteçam muitos problemas, muitas dificuldades contrárias, então, à lei de Deus. Mas não satisfeitos com tudo isso, os rabinos, os mestres da época, quiseram colocar Jesus aí numa saia justa. Você não teve algum amigo que colocou você numa situação delicada, que você tivesse que se contradizer ou não se contradizer? Pois é, foi isso que aconteceu com Jesus. Naquela época, existiam duas escolas, né? Duas linhas de pensamento. Uma delas acreditava que o divórcio era aceito por qualquer motivo. E a outra escola, a outra linha de pensamento, dizia que o divórcio só era aceito, só era permitido se acontecesse então o ato sexual em si, a concretização do ato sexual com outro cônjuge ou com outra pessoa que não fosse o seu cônjuge. Então eles perguntaram para Jesus, e aí, o que está certo? Qual das duas escolas? Esperando que Jesus contrariasse a lei de Moisés, contrariasse a lei de Deus. O que Jesus iria dizer? O que estava certo? Jesus foi extremamente sábio e extremamente gentil na hora de responder. Ele apenas disse que o que Deus une, o homem não pode separar. E que, de uma certa forma, a dureza no coração dos homens é que estava levando as pessoas ao divórcio. A falta de perdão ou a falta de controle dos seus pensamentos e das suas atitudes estava levando as pessoas ao divórcio, à separação. E você? O que você pensa sobre esse assunto que fala sobre controle de pensamentos, autocontrole? Você está conseguindo controlar os seus pensamentos ou você está cobiçando, desejando coisas que não lhe são próprias? Que você possa refletir um pouquinho mais sobre isso hoje, nesse dia especial, terça-feira, onde nós estamos conversando sobre a lição da Escola Sabatina. Na quarta-feira a gente volta a conversar sobre um outro tema a respeito da lei de Deus. Um abraço muito carinhoso e até amanhã.